Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Falo isso de coração, porque quando eu tenho essa responsabilidade de compartilhar a palavra, eu fico maravilhado. Como eu falei, é uma grande responsabilidade, né? Queria agradecer também ao pastor dessa igreja. Vamos continuar orando pela vida dele, né? Como o irmão falou, de nos confiar o culto, né? Então, é uma grande responsabilidade da minha vida, né? Da minha parte. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, como o irmão falou, sou líder dos jovens, fui líder dos adolescentes durante 3 anos e agora estou com a juventude lá, na nossa igreja. Aqui é mês de agosto, né? Os jovens, lá é mês de julho. Então, esse mês de julho que passou, a gente teve lá grandes coisas lá, Deus tem feito. A gente teve o mês todo para a juventude, teve o retiro dos jovens também. Graças a Deus a gente conseguiu levar 120 jovens. E assim, foi uma bênção de Deus. Deus tem feito grandes coisas na vida da juventude. O inimigo está tentando destruir os jovens da igreja, né? Mas a Bíblia diz que maior é que está em nós do que está no mundo. Porque ele sabe o potencial que o jovem tem, ele sabe o potencial que o jovem pode fazer, né? Para estar aí ministrando vidas, saindo para evangelizar. Então eu fico feliz, né? Quando eu vejo jovens e adolescentes se entregando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Estou muito grato. Obrigado, André. Muito obrigado mesmo. Queridos, eu queria convidar os irmãos a abrir lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. Coríntios, capítulo 3. Amém? Deixa eu apagar aqui porque eu coloquei aqui o sermão no tablet, mas eu acabei abrindo outro. Como eu estou sem internet aqui, vamos no celular mesmo. Mas Deus sabe de todas as coisas. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso é o 18. Para quem puder ficar em pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso é o 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Eu queria ler mais uma vez o 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Feche os olhos, eu queria orar mais uma vez. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela tua misericórdia. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos deu alimento no dia de hoje. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado livramento. Somos gratos ao Senhor porque estamos aqui. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos permitiu. Com a sua bondade e misericórdia, estamos aqui nessa noite. Queria glorificar o Senhor por essa igreja, queria glorificar o Senhor por todos aqueles que estão envolvidos. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Eu preciso ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz. Verdade. Ó Deus, que tudo aquilo contrário à Tua palavra, o Senhor venha repreender em nome de Jesus. Ó Deus, que nossos ouvidos venham ficar atentos àquilo que Teu Espírito Santo quer falar conosco. Fala conosco, Deus. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz. Eu clamo ao Senhor nessa noite. Precisamos ouvir a Tua voz.
Glória. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Vou sentar. Queridos, quando eu estava meditando nesse texto, com o tema que o irmão passou, reflexo? Isso. Eu comecei a ler esse versículo, comecei a ler. E aí, às vezes a gente lê 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes. E o Senhor, a cada vez que a gente vai lendo, o Senhor vai falando, o Senhor vai ministrando. E logo no início do mês, quando o irmão fez o convite, eu estava orando, dizendo: Senhor, nos dá uma palavra. E eu fiquei maravilhado com o Senhor, porque o Senhor, Ele não só quer só falar com você, mas Ele falou muito comigo e ainda hoje Ele vai continuar falando comigo. Esse versículo é um versículo que nos confronta. Esse versículo é um versículo que faz parte do nosso convívio cristão. E você vai entender o caminhar que isso que eu estou falando é a pura verdade. E eu quero me ater a esse versículo em algumas palavras que nela tem. O versículo 18, no início, o apóstolo Paulo ele vem dizendo: a todos nós. Se a sua tradução, eu não sei como é que está, mas a minha tradução está assim: a todos nós. Paulo traz uma ideia de todos, no plural, sem exceção. O que o apóstolo Paulo ele estava falando ali não é só para a igreja de Coríntios, mas ele estava falando também para ele, da ideia disso, Então ele está colocando no plural, todos nós. Ele estava entendendo que as pessoas que estavam em Corinto precisavam ouvir aquilo que ele estava falando, mas também ele precisava também daquela palavra, ele precisava entender isso. E é interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente coloca um nós sem eu, percebe? Às vezes quando a gente está no grupo, às vezes quando a gente está em alguma situação, às vezes a gente coloca, não, porque nós, mas aquele nós que a pessoa fala, ele não está incluindo ele. Muitas pessoas às vezes não incluem ele naquela palavra. Não, porque nós precisamos, às vezes é um fato de tipo, não quero forçar a palavra para a pessoa não me interpretar mal. Então, eu acredito que ali não aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Então, ele vem trazendo isso, Ele vem dando essa ideia e incluindo ele, Incluindo ele, colocando no plural. Quando se trata de transformação de Cristo, não tem simplesmente uma pessoa específica. Todos nós precisamos de transformação. Quando nós nos convertemos, que aceitamos Jesus, a gente passa por um processo. A gente vai passando por um processo a cada dia. Deus vai transformando a nossa vida. Deus vai tocando na nossa vida. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus não nos limitou a isso. Mas a gente entende pela nossa natureza pecaminosa que vai ser difícil a gente chegar na perfeição. Em momento nenhum você vai encontrar na Bíblia Deus dizendo: você não vai ser perfeito. Pelo contrário, sede perfeito porque sede santo, porque eu sou santo. Então o tempo todo Deus está te encorajando a ser. Mas por conta da nossa natureza pecaminosa, muitas coisas a gente deixa a desejar. E por isso que esse versículo, o apóstolo Paulo entendeu claramente sobre isso, que nós precisamos mudar todos os dias. Quando você se converteu, algumas coisas você deixou imediatamente, mas tem coisas que até hoje você está lá lutando com ela. Amém? Amém. Esse era só eu. Até hoje eu estou lá lutando com isso, até hoje eu estou, orando e buscando ao Senhor. Mas eu quero deixar claro isso aqui nessa noite, e eu quero que você entenda bastante isso. Tem coisas que você está orando ao Senhor, que Deus ele nunca vai te responder. Por quê? Porque a Bíblia já deixa bem claro aquilo que você precisa deixar. Às vezes a gente fica orando: Deus tira isso, Deus tira isso. E a própria palavra de Deus está deixando bem claro aquilo que a gente deve fazer. Então a gente precisa ter essa maturidade, amém? Então tem coisas na sua vida que você ainda não tirou por causa de você mesmo. Você tem que olhar para você tem que dizer: não, eu tenho que mudar. E a gente está vivendo nesse processo todos os dias, a gente está vivendo nesse processo toda hora. A gente vem, conversa com alguém, a gente vê um defeito em alguém, mas a gente tem que entender, e lá na frente a gente vai falar um pouco sobre isso, por aquela questão de a gente não ter o poder de julgar ninguém. Porque às vezes a pessoa faz uma coisa errada, mas você faz uma coisa também errada, não igual, mas faz também.
Então você não tem direito de julgar ninguém. Lógico, eu não estou deixando aqui aquela questão de você chamar a pessoa atenção, de você aconselhar. Não estou dizendo que você não deve fazer isso, você tem que fazer isso, mas você tem que olhar com um olhar de misericórdia, entendendo que você também é falho, que você é pecador, que você é miserável, que você precisa mudar. Então o tempo todo, queridos, a gente está passando por esse processo. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, nem qualquer um que está sentado é melhor do que eu. Nós estamos passando pelo processo. É gradual. A gente vai ver lá na frente a experiência de Isaías. Foi processual. Vai passando, é um processo que vai passando. A nossa vida é gradual e a gente vai deixando algumas coisas. Eu queria que você, rápido agora, pensasse em coisas que você fazia antes de aceitar Jesus e hoje você não faz mais. Coisas que para os outros era impossível. Quando te olhava, esse cara vai continuar assim, esse cara vai morrer assim. De repente Cristo vem e começa a transformar a sua vida, começa a fazer a sua vida, e aquela pessoa fica impactada. Quando eu me converti, eu fiquei muito tempo sem ver alguns colegas meus, não porque eu não queria, mas pela distância. Eu me mudei, fui para outro bairro. E aí quando eu encontrei alguns colegas meus, na frente de Guatemi, até hoje eu lembro, quando um colega começou a falar comigo, ele parou, ficou me olhando e disse: Diego, você está mudado. Você está falando diferente, eu não estou acreditando. Aleluia. Ele disse: foi Jesus, irmão. É Jesus que faz isso. Queridos, eu preciso de mudança, mas aquela pouca mudança que Deus vai fazendo, que Ele chegou em mim, aquilo já impactou a vida dele. Ele olhou aquilo ali e ficou maravilhado com aquilo. Por quê? Porque o tempo todo o homem está passando por mudança. Você tinha 13 anos, hoje já está mais, na idade. Você não está mais com o mesmo corpo. Mudando, queridos. Pensamentos de 10 anos atrás não é o mesmo hoje. Então o homem está passando por esse processo e o tempo todo ele está mudando. Então a gente entende isso aqui claramente. E o apóstolo Paulo ele deixa bem claro: todos nós precisamos de mudança. O que o apóstolo Paulo estava deixando claro ali é que todos nós precisamos de mudança. Não existe aquele que está no estado maior que não precisa de mudança. Eu acredito que o pastor dessa igreja, ele entende que ele precisa de mudança. Ele entende que as ovelhas precisam de mudança. Queridos, mais do que outra pessoa, você precisa entender que você precisa de mudança. Você precisa ser transformado. E isso vai gerando em você a humildade em Cristo. Sabe? Isso vai gerando em você a imagem e semelhança de Deus. O que ele falou de glória em glória. E a gente vai ver isso também lá na frente. E a Bíblia vai dizer com o rosto descoberto. E eu queria aqui falar algo para você, querido. Paulo aqui cita Moisés em Êxodo 34, que diz: porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removeu o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo que lhe tinha sido ordenado. Ele tirou. A mesma coisa que o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, Moisés estava falando, então Paulo estava citando Moisés. Quando ele chega diante da presença de Deus, a Bíblia vai dizer que ele removeu o véu até sair da presença de Deus. E a gente vai entender por que isso. Existe um livro que eu li e indico aos irmãos aqui. O nome do livro é Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. E ele fala algo interessante, queridos, e eu coloquei aqui para compartilhar com os irmãos, porque a gente precisa entender que, quando a gente chega diante de Deus, a gente tem que deixar algumas coisas. Por exemplo, eu poderia muito bem pegar o microfone e começar a falar coisas que eu não sou. Se o Espírito Santo não te revelasse, você ia ficar espantado com isso. Você ia ficar: puxa, ele é bênção. O púlpito me dá a oportunidade de ser que eu não sou. O púlpito, muitas das vezes, me dá a oportunidade de mostrar aquilo que eu não sou. Às vezes, a vitrine, sabe, de posição que você toma, às vezes, você mostra para as pessoas aquilo que você não é. Aí o que acontece, que eu achei interessante, eu coloquei uma frase que ele botou: o púlpito pode ser uma vitrine onde expomos nossos talentos. O aposento da oração, ou seja, a busca pela glória de Deus, pelo contrário, desestimula toda a vaidade pessoal. Ou seja, quando você está diante da glória de Deus, querido, você tem que remover a máscara. Não tem como você estar diante de Deus de máscara, irmão. O líder da igreja pode te chamar e conversar com você, pode falar muita coisa.
Você está ali, não. Talvez mostrando aquilo que você não é. Mas eu acredito que Deus está nos chamando nessa noite para nos transformar. Para mudar a nossa vida. Queridos, entendam uma coisa. Quando você é transformado, quando você permite que Deus transforme a sua vida, o único beneficiado é você. Quando você dobra o seu joelho e que você ora, o beneficiado é você. Às vezes tem pessoas que chegam diante de Deus e fazem como meta: não, eu tenho que orar hoje, porque se eu não orar eu vou me desviar. Se eu não orar... Não, irmãos. Não é isso. A nossa mente está errada se estivermos pensando nisso. Quando você busca o Senhor, independente se 1 hora, meia hora de relógio, mas com um tempo de qualidade, aquilo ali está te beneficiando. Você ora hoje, você ora amanhã, aí Deus vai mudando a sua vida. Aí Deus vai removendo coisas de sua vida. Você mesmo vai percebendo isso. Por isso que não só pastor, líder, mas em igreja geral, nunca deve deixar a vida de oração. A vida de oração tem que ser priorizada sempre. Porque é lá, querido, onde você, muitas das vezes, teve um dia, quando eu estava estudando sobre isso, teve um dia que eu cheguei diante de Deus, sei que assim, eu comecei a indagar o Senhor, comecei a falar isso, aquilo. De repente, o Espírito Santo de Deus moveu dentro de mim e eu parei de orar e disse: está bom, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu pequei nisso. Eu falei nisso. Eu falei naquilo outro. Eu comecei a confessar os meus pecados, porque às vezes a gente chega diante de Deus mostrando aquilo que a gente não é. Mas, querido, você pode fazer isso até para outra pessoa, mas diante dele não tem como. Diante de Deus não tem como. Quando você se achega diante de Deus, não tem como você mostrar a Ele que você não é. Porque Ele te conhece, porque Ele te criou, Ele te formou, Ele sabe quem você é. Você pode até mostrar para alguém aquilo que você não é. Você pode ali vendar, sabe, o seu rosto, vendar a sua vida para que as pessoas não olhem, para que as pessoas não venham falar de você ou comentar de você, mas diante de Deus, queridos, pode ter certeza que não existe isso. Ele está te olhando. E o desejo do coração dele é transformar a nossa vida. O desejo do coração dele é que a gente venha ser transformado para testemunhar dele. Sabe, queridos, para que a gente venha dar testemunho de Cristo. Eu não sei se os irmãos aqui já ouviram essa história, mas tinha um missionário que foi para a África. Ele foi evangelizar lá. E todo missionário que chega em um lugar, ele primeiro evangeliza aquelas pessoas que estão ao redor dele, aonde ele está, porque primeiro ele garante a área dele, para depois ele ir e evangelizar outro lugar. Porque senão todo missionário que chega, ele primeiro evangeliza: não, vamos pegar aqui esse vizinho aqui, vamos pegar aqui e tal, vamos evangelizar. Só que esse, quando chegou lá, fez uma estratégia diferente. Ele colocou no coração dele, ele disse: olha, aqui dentro eu não vou falar de Jesus, eu vou viver Jesus. Lá fora eu falo, mas aqui eu vivo Jesus. E aí de repente ele ficou doente, teve que voltar para o Brasil, lançar outro missionário. E quando o missionário chega na cidade, o que é que ele faz? Evangeliza lá, né, as pessoas. Em um culto, está um missionário lá falando de Jesus. E falando de Jesus, daqui a pouco assim, lá no fundo levanta a mão e diz: ei, esse rapaz que você está falando aí, eu conheço, mas o nome dele não é Jesus não. E falou o nome do missionário. Por quê? Porque o missionário vivia Jesus. E aquelas palavras que ele estava falando estavam identificando quem era Jesus. Estava identificando. Aquela pessoa estava falando de Jesus e aquela pessoa começou a... Não é Jesus que ele está falando. Ele está falando do missionário. Porque o missionário vivia Jesus. Queridos, o que Deus quer é transformar a nossa vida para que a gente venha refletir Cristo na vida das pessoas. Para que quando você chegue diante das pessoas, que você muitas das vezes não fale palavras nenhuma, mas o fato de você estar do lado dela, ela vai sentir a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz qual a Bíblia fala que o mundo não tem. Nós temos essa paz. O mundo queira falar o que ele quiser, mas só nós temos essa paz. A paz que excede todo entendimento. Só nós temos. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Então, quando nós se achegamos diante de Deus, temos que se desarmar. Temos que deixar o livre acesso. Às vezes a gente chega diante de Deus com tantas indagações, com
tantas coisas, com tantas petições. Não. Diga, Senhor, eu preciso mudar isso. Sabe uma coisa que eu aprendi com um pastor lá da igreja? Ele fala, conversando com ele, às vezes orando por ele, ele falou: Diego, começa a dar nome aos seus pecados. Começa a dar nome às suas falhas. Ei, meu irmão, chega diante de Deus, Senhor, olha, aquela mulher passou, eu olhei para ela, eu desejei ela, mas a tua palavra diz que isso é errado, Senhor. Sabe, queridos? Senhor, olha, eu fiz aquilo, eu menti pro irmão, não era para eu ter feito isso. Senhor, tira essa ira, eu estou irado com meu irmão. Sabe, queridos, às vezes a gente chega diante de Deus pedindo tantas coisas. Às vezes a gente pede milagre. Hoje mesmo eu estava conversando com o irmão que está trabalhando lá em casa. Ele disse: queridos, e não sei se você já ouviu isso em algum lugar, mas o objetivo de Cristo nunca foi curar você, nunca foi dar dinheiro em casa. O objetivo de Cristo, de Deus enviar seu Filho, foi a salvação. Jesus envia os discípulos e diz: não, vai lá e prega, fala do meu amor, fala, sabe? E os discípulos na primeira vez começam a pregar Jesus, faz milagre, prodígios e maravilhas. E quando ele chega diante de Jesus, ele começa a falar: mestre, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro e tal. E aí Jesus olha para ele e diz: meu filho, não se alegra com isso não, se alegra porque o seu nome está escrito no livro da vida. A gente tem que se alegrar nisso, irmão. E por que Deus quer te transformar? Porque quando a trombeta tocar, só sobe aquele que é santo, imaculado, sem mancha, sem ruga, ou sem coisa nenhuma. O Evangelho é algo muito sério. O Evangelho é algo muito sério. E por que Deus quer te transformar? Porque Deus está te dando a oportunidade de ouvir várias mensagens falando sobre reflexo, sobre transformação. Não é só simplesmente para você dar testemunho, pregar o Evangelho, mas é para que você, no dia da trombeta, você está preparado. Com azeite, dizer: eis-me aqui, Senhor. Sabe, queridos, é isso, é o desejo de Deus. O que foi que ele falou lá em João? Eu estou indo, eu vou preparar para me buscar. Estou preparando morada para você. É uma garantia de Cristo. E ele disse: eu vou voltar. E a gente sabe que a volta de Cristo está perto, irmão. Então qual é o objetivo de Deus falar conosco nessa noite? Para que a gente esteja preparado para aquele grande dia. Jesus está voltando. Como é que está a sua vida? O que você precisa deixar? Você precisa desarmar diante de Deus. Nós precisamos desarmar diante de Deus. Você vai chegar diante dele e dizer: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, Senhor. E o versículo vai dizer: depois do rosto descoberto, a Bíblia vai dizer contemplando. Eu achei interessante isso. A palavra traduzida pela expressão contemplando no grego é contemplando como um espelho. Pode significar contemplar em um espelho, refletir ou simplesmente contemplar. E muitos comentaristas apoiam as três concepções. Neste contexto, contudo, não parece necessária a ligação de espelho, de modo que o sentido contemplar parece mais consistente com a ideia de ter o véu retirado. Retirar o véu. Por que isso? Portanto, para estar apto a ver a glória de Deus, então temos que estar aptos, temos que desvendar o nosso rosto. Em contraste com os judeus descrentes que ainda têm um véu bloqueado em sua vida. Tem muitos que ainda estão esperando o Cristo lá, mas não é isso que eu quero falar nessa noite. E aí outro ponto interessante, que para que a gente possa refletir, para que a gente possa mostrar Cristo, a gente precisa ser transformados, amém? A gente precisa se permitir que Deus transforme a nossa vida. Como resultado desta contemplação, nós contemplando a glória de Deus, o Senhor, através do seu ministério, ou seja, do Espírito Santo de Deus, né, os crentes vai sendo transformado, como ele falou, de glória em glória. Você vai contemplando a glória de Deus. Agora, querido, me diga uma coisa: como é que você vai contemplar a glória de Deus se você não tem aquele tempo de qualidade com Ele? Onde você ora, onde você clama ao Senhor, onde o Senhor vai falando com você aquilo que você, sabe, precisa fazer para que o Espírito Santo de Deus tenha acesso, né? Um processo de santificação é gradual.
e não uma transformação instantânea, como eu falei anteriormente. Tem coisas que você hoje já deixou, glória a Deus, mas tem coisas que precisamos deixar. Tem coisas que precisamos, e eu acho interessantíssimo isso, porque nós sabemos aquilo que precisamos deixar. Amém ou não amém? Amém. Eu pensei que era só comigo. Eu creio que você tem o Espírito Santo de Deus, amém? Amém. E eu creio que o Espírito Santo de Deus fala com você, amém? Amém. E eu creio que o Espírito Santo mostra aquilo que você tem que deixar, amém? Amém. E por que nós não deixamos? Ele fala. Ele mostra. E aí? A minha atitude com isso, a sua atitude com isso. Você deve estar pensando, poxa, irmão André trouxe noite no dia do congresso e irmão para falar de sair, para me confrontar nessa noite. Queridos, eu também estou sendo confrontado. É muito mais difícil estar falando essas palavras para você do que vocês que estão aí sentados. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada, né? Eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém, até porque eu não tenho autoridade para isso. Mas a palavra de Deus por si só nos confronta. Quando nós abrimos a palavra de Deus, que nós lemos, a palavra de Deus nos confronta. Então nós sabemos, entendemos, o Espírito Santo de Deus fala. E a gente não deixa. Percebe como o ser humano é? Percebe como o ser humano precisa de Deus a cada dia? Porque Deus está aí. Ele disse que era necessário que ele subisse para que o Espírito Santo descesse. E ai de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Para quê? Para nos convencer. Ele disse, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que seríamos de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus para nos convencer todos os dias? Meu querido, minha irmã que está aqui, você só é o que você é hoje por causa de Cristo, por causa de Deus. Temos que entender isso. Eu sou o que eu sou por causa de Deus. E ponto final. Se não fosse Ele, o que seríamos de nós? Se não fosse Ele que enviasse seu único filho, o que seríamos de nós? Então Deus, Ele o tempo todo está falando conosco, amém? Teve um irmão que falou comigo, Diego, eu estou orando e Deus não está falando comigo. Eu disse, rapaz, Deus está falando com você todo dia, você que não está ouvindo Ele. Mas Deus, Ele fala conosco todos os dias. Deus, Ele fala, mas precisamos ter um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. Um grande tabu que tem que ser quebrado dentro da igreja e dentro de nós também, de que não precisamos de mais transformação. Tem gente que tem essa mentalidade ainda. Acha que só o outro precisa de transformação, só o outro precisa mudar, só o outro precisa deixar. Não, querido, todos nós precisamos. E isso é interessante, porque quando eu estava pensando nisso, eu acho engraçado, porque as pessoas aí fora, eles têm uma ideia em nós, que nós somos santos. Mas essa ideia precisa ser mudada. Por quê, querido? Você está sendo justificado por Deus, você está buscando a santidade de Deus, mas você é falho. Você é falho, e às vezes a gente quer mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos. E acabamos atrapalhando tudo. Meu irmão, aquilo que Deus está fazendo na sua vida é gradual. A partir do momento que você vai deixando, você vai mudando. E aí às vezes eu vejo lá na rua algo interessante, que as pessoas começam a indagar, as pessoas começam a falar, eu falo, é isso, olha é aquilo, não sei o que, eu fico olhando e meu Deus, ele tem uma impressão rara de nós. Aqui é o lugar certo para eu e você estar aqui, meu querido, sendo transformado por Deus. Simplesmente eu encontrei o lugar certo. Eu falei com um jovem essa semana, se você ainda não encontrou. E eu estou sendo mudado todos os dias. Eu estou deixando coisas da minha vida, eu preciso deixar. Nós precisamos, queridos, nós precisamos. E aí Romanos, ele vai trazer algo interessante. Romanos 12:12 é um versículo muito conhecido. E não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação. Eu achei interessante essa tradução, porque ele fala assim, mas deixe que Deus os transforme. Queridos, a única pessoa que pode transformar é Deus. Não é você que transforma, é Deus. Só é você deixar Deus transformar a sua vida.
É você deixar Deus tocar na sua vida e tocar onde tem que mudar. Sabe? Não é você não vai conseguir com seus próprios braços, com suas forças. Sabe? Tem coisas que só Deus pode remover. Tem coisas que a gente tem que deixar, mas tem coisas que só Deus. E a gente precisa identificar isso, sabe? A gente precisa identificar aquilo que a gente tem que deixar e aquilo que só Deus pode tirar. E eu quero dizer uma coisa para você, eu sei que você sabe disso, mas Ele é poderoso para mudar. Ele é poderoso para mudar. Eu acho interessante quando Jesus chega para o discípulo e fala assim: olha, chega o dia que eu vou ter que me entregar, e aí ele vai me levar e começa a afrontar. E Pedro se levanta: não vai, Senhor, não vou deixar e tal, sabe? Aí Jesus olha para ele: rapaz, você ainda vai me negar aí. Acho que na mente de Pedro ali, ele assim: que nada, eu vou negar Jesus, que nada, não vou não. Aí a Bíblia vai dizer que quando acontece o episódio, ele vai e nega Jesus. Quando ele nega Jesus, e é interessante que Marcos relata isso, Marcos faz questão de falar isso. Quando o anjo encontra, porque depois disso Pedro vai viver a sua vida de pescador normal, ele larga o ministério, vai viver a vida dele normal. E aí, quando Jesus ressuscita, que o anjo aparece, se eu não me engano, para as mulheres ali, e aí eu acho lindo essa passagem que Pedro está dizendo: eu não sou mais útil. Ele falou que eu ia fazer e fiz. Mas Deus, Ele não desiste de mim e de você, amém? Mesmo com a sua insistência de viver da forma como você está vivendo, mas mesmo assim Deus está dizendo: não, eu quero mudar a sua vida. Eu acho lindo o que Deus fez, que Jesus fez com Pedro. Que aí quando o anjo do Senhor fala para aquela mulher, é interessante, Marcos vai relatar isso, chama os discípulos e a Marcos, ou e a Pedro. É claro isso. Chama os discípulos e a Pedro. Ele fez questão de sinalizar, porque Pedro já não estava mais se sentindo útil por aquilo que ele fez. O amor de Deus para transformar. Aí, quando ele nega Jesus, né? Negou Jesus ali, o galo cantou. Aí daqui a pouco Jesus tem um encontro com ele. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Se fosse hoje, o cara errou, o cara negou você, o cara fez isso, vai dar o golpe no cara. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Aí quando nós chegamos na terceira vez, Pedro, Jesus, Pedro, tu me amas? Acho que naquele momento ali ele é constrangido pelo amor de Deus. E aí ele fala: Senhor, tu sabes. Ele se entrega, sabe? Tu sabes, Senhor. Querido, o amor de Deus por nós é maravilhoso. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: Deus, Ele não desiste de você. Já tem tempo Ele falando com você, já tem tempo Ele ministrando no seu coração aquilo que você tem que deixar, aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Mas Ele não desiste. O amor de Deus é sobre todas as coisas. Eu acho interessante a experiência de Isaías. E a gente percebe que é gradual. No ano da morte, capítulo 6, não preciso os irmãos abrir para a gente ganhar tempo, mas depois, se você quiser ler, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu queria que você ficasse bem atento com isso. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava. E clamava uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moviam com a voz que clamava, e o templo se enchia de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios,
a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Amém. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, querido, deixa eu te contar. Isaías tem uma experiência profunda com Deus, como nós lemos aqui. Ele viu a glória do Senhor. A Bíblia é bem clara que depois da morte do rei Uzias, a Bíblia vai dizer que ele viu a glória do Senhor. Ele viu o Senhor. Ele teve uma experiência tremenda. Ele viu a santidade de Deus. E aí ele começa a relatar como foi a experiência dele. E aí ele começa a dizer o que ele viu, que os anjos clamavam uns para com os outros. Ele começa a descrever aqui aquela experiência que ele teve com o Senhor. Aí o que me chama a atenção é o versículo 5, que ele diz assim: depois dessa experiência, depois de ele contemplar a santidade de Deus, o versículo 5, a Bíblia dá uma exclamação: ai de mim, estou perdido. Sabe o que acontece com Isaías ali? Ele vê a glória do Senhor. Quando você olha para aquele que é santo, você começa a olhar para você e você entende quem você é. Quando Isaías viu a glória do Senhor, ele não se sentiu digno de estar diante da presença dele. Quando ele viu a santidade de Deus, ele não se sentiu digno de estar ali. E ele percebeu quem ele era. Ele percebeu que ele era pecador. E ele disse: ai de mim, estou perdido. Estou perdido. Aí ele começa a falar: eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas impuras. Ele começa primeiro a olhar para dentro dele, depois ele identifica o meio que ele está. Ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Eu imagino aquela reação de Isaías quando viu a glória de Deus. Aquela reação dele, a Bíblia às vezes nos empolga quando nós lemos, mas eu imagino ele olhando, contemplando aquele que é perfeito, aquele que é único, aquele que é poderoso, aquele que não tem igual. Ele olha para a glória de Deus e diz: ai meu Deus, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. E ele começa a contemplar isso, ele começa a falar isso. E aí é interessante que quando ele vê, ele reconhece quem é, ele reconhece o povo. Aí no versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: e eis que esta brasa, quando ele tocou, na boca de Isaías com a brasa, aí ele vai dizer: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e os seus pecados foram perdoados. Deus perdoou o pecado de Isaías. Queridos, Deus ele perdoa, amém? Deus ele perdoa. Quando nós confessamos a Ele, o inimigo que coloca na nossa mente, tentando, perturbar a nossa mente, como se Deus não tivesse nos perdoado. Tira isso da sua cabeça. Quando você confessa o seu pecado diante de Deus, Ele te perdoa sim. Ele te perdoa, a Bíblia nos dá respaldo sobre isso. Ele te perdoa. E a Bíblia vai dizer que Isaías, ele viu, reconheceu e Deus perdoou o pecado dele. E Deus tirou as iniquidades de Isaías. E aí, quando Deus se achega diante dele e diz: quem enviarei? E de quem há de ir por nós? Ele se levanta diante do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor. Os rostos transformados se dispõem à obra do Senhor. Só aqueles que entendem a quem é Ele. Quando você entende, querido, quem é Deus, você se dispõe para a obra. Você se dispõe para servir ao Senhor. Porque você ali está servindo aquele que é maravilhoso. Sabe, queridos? Eu estou tendo essa noite a oportunidade, o privilégio de falar de um ser que é santo, que eu não sou digno, eu sou um pecador miserável, eu não sou digno de falar, de profanar, de proferir o nome dele. Esse nome é santo, mas ele me dá o privilégio de nessa noite eu falar do amor dele. Quem é o homem para que dele te lembre? Fizeste menor do que os anjos, mas de glória e de honra o Senhor os coroais. O Senhor muitas das vezes te dá o privilégio de você servir a Ele, irmão. O Senhor quer mudar a nossa vida simplesmente porque Ele deseja isso. Ele quer fazer isso.
Por isso que às vezes fica uma indagação para muitas pessoas, você já deve ter ouvido isso. Poxa, esse cara é assim, depois que tem uma igreja, qual é o nome desse cara? Ah, como é que pode? Não sei o quê. Porque na mente de muitos isso é loucura, irmãos. E Deus, Ele é poderoso. E Ele faz com que Ele quer, o que Ele quer, porque Ele é Deus. Para encerrar, irmãos, Ele fala na sua própria imagem. Não existe outra. Existe um modelo, e o modelo é Cristo. Que você deve se espelhar em Cristo, para que aquilo reflita em você. É Jesus. A imagem de Cristo que foi distorcida na queda. Perceba que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fez o homem o quê? A sua imagem, conforme a sua semelhança. Porém o homem pecou. Porém o homem desobedeceu. Aquela imagem ficou distorcida, vamos falar assim. Mas o Senhor enviou o seu único filho para restaurar isso e nos trazer a sua imagem de glória em glória, transformando isso de glória em glória. E Deus, Ele ama transformar vidas. E Deus, Ele ama transformar pessoas. Se eu der essa oportunidade aqui para dizer, alguém aqui, você vai contar, cara, eu era assim, eu era assim, eu era assim. Mas Deus fez isso, Deus fez isso. Deus fez isso. Eu estava conversando com minha esposa, ela está grávida, 5 meses, meu primeiro filho, estou super alegre. Domingo agora a gente vai descobrir o sexo, porque a prima pegaram lá o resultado, guardaram, senão a gente vai falar tipo um negócio de um chá revelação. E aí, eu estou em paz, irmãos. Aí me pergunta, é menino ou menina? Se eu tenho orado para que Deus faça a vontade dele. E peço para que venha com saúde. Se vir menino eu vou amar, se vir homem eu vou amar. E eu tenho orado entregando ele ao Senhor, porque ele não é meu. O Senhor me ensina a cuidar dele. Me ensina a pegar ele, a mostrar qual é o caminho. A minha oração tem sido essa, orando ao Senhor. Eu estava conversando com minha esposa, e a gente está em construção, porque a gente estava com outros planos e agora teve que mexer na casa, porque o bebê está vindo. E aí o negócio começou a apertar um pouco lá em casa e tal, aquela coisa toda. Mas Deus tem suprido tudo, não tem faltado nada. E aí eu tenho falado para ela, eu disse, filha, se a gente comer ovo, ele é Deus. Se a gente comer vaca, porque ele é Deus. O salmista Davi disse assim, e isso fica no meu coração sempre. Fui novo, e hoje eu sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Deus é fiel. Deus é fiel. Então eu sempre falo isso com ela, disse, irmão, eu disse minha esposa, Deus é fiel. Deus vai fazer porque Ele é fiel. Ele continua sendo Deus. Ele continua operando em nós. Ele continua, sabe, com a sua fidelidade. Eu acho interessante porque Deus fala assim, mesmo a gente sendo infiel com Ele continua sendo fiel, irmão. A fidelidade de Deus é tão grande. Sabe, se você realmente olhar para você, você vai entender que você não merecia estar aí sentado. Mas a misericórdia dele faz com que você esteja sentado. Então, queridos, o desejo de Deus é nos transformar. O desejo de Deus é mudar a nossa vida. E a gente está passando, sabe, todos os dias por mudanças, todo dia você precisa mudar. Você dorme e acorda, você vence uma, consegui, mas amanhã já tem outra para você enfrentar e você não precisa mudar. E Ele está aí disposto a mudar as nossas vidas. Porque naquele grande dia, quando eu aproveito a tocar, vai dizer, irmão André, vem aqui, venha bendito de meu Pai. Venha bendito, sabe? Que palavra maravilhosa vai ser naquele grande dia. Algumas coisas vão ser dolorosas, irmãos. Algumas coisas, alguns processos doem. Mas é necessário. Amém? Entenda isso. Vai doer algumas coisas, mas é necessário. Para que a glória de Deus reflita sobre isso. Para que a glória de Deus reflita. Eu queria agora falar diretamente para os jovens dessa igreja. Quantos jovens tem aqui? Amém. Glória a Deus. Jovens. Amém. Apareceu tanto jovem aqui, acabou de falar aqui. Foi gradual, foi levantando assim. Amém. Queridos jovens, eu queria dizer algo para vocês.
Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento de todos os incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. O inimigo ele cegou para que o Evangelho não resplandeça. Jovem, eu quero dizer algo para você nessa noite. É difícil hoje, no tempo que nós estamos vivendo, ser jovem. Porque o inimigo ele não coloca coisas ruins, ele coloca coisa boa, tá? Vamos olhar para esse lado que te atrai. Se não fosse bom, você não ia. Muitos jovens não iam. Aquilo que não é bom, o inimigo não é besta. Ele vai colocar coisas que te atraem. Aquilo que vai chamar a sua atenção. Então, aos olhos é bom. A consequência é que é ruim. Amém? Aos olhos é bom. Então ele vai colocar grandes coisas para tirar você do foco, para tirar você do propósito. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você se decidir se santificar e buscar o Senhor como você nunca buscou antes, você tem uma vida de oração. Não para a glória de vocês, mas essa igreja aqui vai ser. Sabe por quê, queridos? Porque eu acredito que a força da igreja são os jovens. E é onde o inimigo mais investe. Eu tenho visto isso lá na igreja, jovens com potencial, jovens que podem, sabe, avançar. O inimigo tem derrubado, o inimigo tem, sabe? Então assim, queridos, o inimigo ele vai tentar você de várias formas. Mas ser fiel a ele porque vale a pena. Amém. Ser fiel ao Senhor porque vale a pena. Sabe? Deus, ele honra aqueles que buscam, aqueles que, sabe, não se envolvem com as coisas deste mundo, com as coisas desse século, né, que busca de verdade. Temos aí vários testemunhos de jovens que revolucionaram o mundo, como o John Wesley, Jonathan Edwards, pessoas jovens. Um certo dia, um grupo de seminaristas foi em um museu, onde estava ali no museu um grande avivalista naquela época, e tinha lá uma parte, se eu não me engano, de onde ele orava numa tábua com as marcas do joelho desse grande avivalista. E aí, de repente, naquele museu, todo o seminarista ali olhando e tal, conhecendo, daqui a pouco deu o horário, todo mundo foi pro ônibus. Escute isso, jovem. Foi pro ônibus. Daqui a pouco, quando começaram a fazer a chamada, e aí faltou um, o líder observou que tinha faltado um jovem. E aí ele voltou pro museu. Quando chegou lá, tinha um jovem de joelho, no mesmo lugar onde tinha as marcas daquele avivalista. Ele disse: Senhor, faz de novo, chorando. Senhor, faz de novo, chorando. E aquele homem foi Billy Graham. Aquele jovem foi Billy Graham. E você sabe o que Deus fez na vida dele. E ele clamou dizendo: Senhor, faz de novo. E Deus pode te usar, Deus pode te usar. E Deus quer te usar. Sabe? Seja fiel à sua liderança. Busque ao Senhor. Porque com certeza, irmãos, Deus vai operar em grandes coisas. Se você tomar isso, sabe? Às vezes é complicado o jovem que faz faculdade, trabalho, tem um horário fixo de oração, mas tem esse horário fixo, busca o Senhor, medita na palavra, você vai ver coisas mudar na sua vida. Só para encerrar, um pastor estava pregando no congresso dos homens que teve lá na igreja, uma mãe foi falar para o pastor, dizendo: Pastor, meu filho está diferente, eu quero que você converse com meu filho. Poxa, meu filho agora só fala de Deus, mas é muito acessível, ele sai de tarde, faz isso, faz aquilo, e ele disse que viu Deus, não sei o que e tal e tal. Aí, meu filho está precisando ser agora, eu acho que meu filho está ficando maluco, pastor. Aí o pastor falou: Meu filho, chama ele aqui. Aí chamou ele quando chegou lá: Meu filho, o pastor entendeu logo, né? Aí sentou com ele e disse: Meu filho, me conte um pouco como é a sua rotina. Não, pastor, eu acordo 4h30 da manhã, oro até 5h30, tomo banho, medito na palavra, como vou para a escola. Volto, antes de almoçar, passo mais 1 hora orando, depois vou almoçar, descanso um pouco, estudo, de tardinha vou visitar meus colegas. Depois eu volto antes do sol no cair da tarde, eu passo mais 1 hora orando, e antes de dormir eu só faço agradecer. Aí o pastor: Agora eu entendi que quem está ficando doido é a mãe dele. Porque Deus estava começando a operar na vida do jovem, daquele adolescente.
porque ele decidiu mudar a vida. Então quando você começa, sabe, a trazer essa mentira, as coisas começam a mudar e as pessoas dizem assim, rapaz, esse cara é diferente. Mas irmãos, obrigado por essa oportunidade. Eu peço ao Espírito Santo de Deus com muita sinceridade que se eu falei algo que não condiz com a palavra, que ele apague da mente de vocês, mas que se eu falei algo que veio da parte de Deus, que você possa guardar no seu coração, que ele venha mudar nossas vidas, em nome de Jesus. Sou grato ao irmão André, muito obrigado por essa oportunidade, tá? Me perdoe também se eu falei algo que não deveria falar, mas eu sei que eu amo essas oportunidades, eu amo fazer a vontade de Deus, tenho entendido o momento de Deus na minha vida. Deus tem feito grandes coisas. No final do meu seminário, Deus está me dando filho e tudo e tal. Então assim, eu estou muito alegre com Deus, gente. Tá bom? Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe o pastor dessa igreja, todos os líderes, todos os membros, tá? Que Deus possa estar abençoando você. Amém.